Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Arieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Antes da gente entrar na resenha, eu queria só falar pra vocês sobre o projeto Estados do Brasil. Pra quem é novo aqui no canal, a gente está desenvolvendo um projeto de leitura de um livro de cada estado do Brasil pra gente conhecer mais das obras nacionais, dos clássicos nacionais. E daí essa semana aqui no canal nós fizemos uma votação pra decidir qual seria a ordem de leitura desses próximos 5 meses. Eu vou publicar aqui no canal e também no meu Instagram uma imagem que conste a ordem dos próximos 5 livros de 5 estados do Brasil. Então, se você desejar participar desse projeto, acompanhar essas leituras, a ordem vai ficar disponível, ok? E o que nós temos aqui? Sim, depois de quase 3 meses, eu finalmente terminei O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Essa leitura acabou demorando um pouco mais do que eu tinha previsto. Essa era a leitura de clássico do mês de maio. Eu acabei ficando maio, junho e julho para terminar. A gente tá aqui no finalzinho de julho de 2024. E finalmente acabei essa obra, esse clássico que era pro mês 5. Por que que eu demorei tanto? Eu acabei estranhando um pouco a escrita do Victor Hugo. Como eu já falei em alguns outros vídeos, eu tinha acabado de terminar O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que é uma história muito fluida, tem muitos diálogos, tem pouca descrição, as histórias se desenvolvem muito rápido e é bem diferente de O Corcunda de Notre Dame, a escrita do Victor Hugo. Por quê? Esse autor, ele acaba se aprofundando mais nos personagens, no caráter desses personagens e também nas descrições dos ambientes, dos lugares, dos locais, dos contextos históricos. Essa descrição, assim, bem aprofundada, acabou me travando um pouco e acumulou com o fato de que eu entrei meio que numa ressaca literária porque eu não achava nada que fosse, aos meus olhos, tão bom quanto O Conde de Monte Cristo, mas essa era uma história que eu queria muito chegar ao fim, que eu queria muito conhecer, então eu insisti, fui até o final e agora finalmente posso trazer a resenha pra vocês. Bom, eu queria começar falando o seguinte: sabe quando vocês topam com algumas postagens ou com algumas pessoas falando assim, porque a história original escrita do Pinóquio ou a história original escrita da Cinderela era muito mais dark, era muito mais pesada do que aquela que foi mostrada no desenho da Disney? Então, eu sinto lhes informar, mas é o que acontece nessa obra aqui. Se você está interessado em ler O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, baseada na sua experiência com o filme, o desenho animado de 1996, talvez você vá se decepcionar ou se assustar um pouquinho. Mas eu já chego lá. Vamos começar do começo. Bom, O Corcunda de Notre Dame, ele foi publicado em 1831 pelo Victor Hugo, mas com o nome originalmente como Notre Dame de Paris. Por quê? Aqui já começam as diferenças. O Corcunda não é o personagem principal dessa história. Na verdade, a personagem principal dessa história é a catedral. Ela é o centro da história. Na verdade, as outras histórias dos outros personagens, elas vão se desenvolvendo em redor da catedral. Então, o intuito do autor ao escrever essa história, ao criar essa obra, era o de conscientizar a população sobre as alterações, as modificações que estavam sendo realizadas não só na Catedral de Notre Dame, como em outros prédios de arquitetura medieval. Ele dedica, assim, vários capítulos à descrição de como era a catedral lá nos anos 1300, quando ela foi construída, quais que foram as alterações que foram acontecendo no decorrer das décadas, seja por interesses políticos, seja por vaidade dos líderes religiosos, e ele dá bastante foco sobre a importância histórica que tem essa igreja, essa arquitetura medieval, e ele faz realmente uma crítica a essas pessoas que fazem alterações a algo que deveria pertencer à população e à história e que eles modificam por interesses próprios. Então, a catedral, que teve a sua construção iniciada lá em 1160, mais ou menos, e se finalizou, se eu não me engano, em 1300, foi uns 200 anos construindo ela, e a história, ela se passa
em 1482. Então, assim, em 160, 150 anos da inauguração dela, né, do término da sua construção, quantas modificações já haviam sido feitas. E a escrita do autor em 1830, né, ele traz uma crítica exatamente porque essas modificações ainda não haviam cessado. Por quase 500 anos depois, quantas alterações, quantas modificações haviam sido feitas em algo que deveria ser preservado. E daí esse acaba sendo, assim, um dos focos principais do Victor Hugo nessa história aqui. Mas, claro, a história não fica focada única e exclusivamente em Notre Dame, são desenvolvidas várias histórias de vários personagens. Então, como eu disse, o Quasimodo, né, que é o Corcunda de Notre Dame, ele não é necessariamente o personagem principal. Existem muitos capítulos dedicados a acompanhar personagens específicos. Então, a gente tem capítulos que vão acompanhar um filósofo e poeta pobretão que sonha em se manter a partir da sua arte. Aí tem o capítulo que acompanha a cigana egípcia Esmeralda. O capítulo que acompanha os pensamentos do Frollo, né, que é o arcebispo. Outro que acompanha como que é a mente, o dia e o caráter também do Capitão Phoebus. Enfim, são muitos personagens e muitos capítulos que acabam focando, assim, em descrever. Então a gente acaba conhecendo pessoas, assim, da plebe, personagens que fazem parte, assim, de um reino de bandidos e mendigos e pedintes. Aí a gente acompanha também o rei Luís XI e os seus conselheiros, né, que focam nas suas riquezas, nas suas mordomias, nos seus luxos e reclamam de quando tem pedidos, assim, da população. Nós conhecemos também a realidade de mulheres que ficavam por vontade própria, presas em pequenos claustros para que elas pudessem fazer as suas penitências em prol de um desejo, de um pedido que elas estavam fazendo à providência divina. Nisso nós conhecemos a história de uma mulher que teve o seu bebê furtado há muitos anos atrás e ela fica ali há 15 anos nessa penitência, presa nesse cubículo. E são histórias, assim, que o Victor Hugo cria para poder fazer um vínculo com coisas que são acontecimentos históricos. Então, assim, ele não inventou esse cubículo, esse prédio onde as mulheres faziam essas penitências e ficavam anos e anos só bebendo água e comendo pão seco. Não, ele traz uma personagem, ele cria uma personagem para colocar aqui na história dele, mas baseado em outras tantas personalidades, outras tantas pessoas que realmente existiram, em prédios que realmente estão lá na história, no centro histórico de Paris. E daí essa foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, desse livro. Para quem gosta de história, para quem gosta de conhecer outros países, a história, assim, antiga de outros países, esse livro é muito legal de ler porque ele faz realmente descrições detalhadas da catedral, da Bastilha, da prisão, no método de condenação que era utilizado no período. Ele faz críticas sarcásticas ao método judiciário do período. Por que, entre aspas? Porque, assim, chega a ser ridículo em certos momentos, o que eles chamam de justiça. Porque, né, ó, o período se passa em 1480. Era um período ainda bem fora, assim, das luzes do conhecimento, né? Além dessas descrições, eu acho muito legal a criação dos personagens que ele faz aqui. Porque, assim, isso é uma coisa que eu já falei mais de uma vez em vídeos aqui do canal. É muito comum a gente topar com livros, com obras e histórias em que o personagem, o herói, ele é 100% bom e o vilão, ele é 100% ruim. Você vê no máximo uns resquícios de bondade, assim, no vilão e no máximo, assim, umas duvidazinhas, alguns resquícios de maldade na pessoa. Só que quando a gente traz pra vida real, quando você traz, assim, pro seu círculo, quando você traz pro seu íntimo, você sabe que você possui os seus pecados, você possui as suas falhas morais, várias paixões. Então, assim, a gente vive num mundo em que as pessoas não são perfeitas e elas também não são 100% más. E daí, ele traz personagens assim. Eu já adianto pra vocês que não vai ser fácil você gostar por inteiro, assim, 100% de qualquer um dos personagens. Qualquer um dos personagens que você conheça, que você vá lendo aqui, vai ser muito difícil você gostar dele por inteiro. Porque todos eles têm bondade, têm maldade, têm boas interpretações e têm más interpretações. Tem esperanças, mas também tem certos preconceitos. Alguns deles acabam sendo
entendo, é claro, mais fácil, assim, de odiar, e outros acabam sendo um pouco mais queridos, mas nenhum deles você vai ficar assim, 100% do tempo, não, esse é meu personagem favorito, ele é lindo, perfeito, sem defeitos. Não, não tem disso nessa história. Inclusive, existem alguns personagens que você gostava lá na história do desenho animado e que talvez você não vai ser fã aqui nesse livro não, tá? Eu fui bem surpreendida por isso. Só que assim, no geral, eu ainda acho que acaba sendo um compilado, assim... Como que eu posso dizer isso? Um compilado de pessoas manipuláveis e manipuladoras, odiosas e odiadas. Ai, enfim, acaba reunindo um monte de gente que deixa você infeliz e com raiva, assim, nas situações. É uma reunião de pessoas odiosas em uma única obra. É isso. E, por último, uma observação que eu gostaria de fazer, que me chamou a atenção e que me pegou, assim, no meu coração em especial, é que o Victor Hugo, ele acabou fazendo um paralelo, ele traçou uma comparação entre dois tipos de amores. Ele vai lá e apresenta um personagem que possui um amor desinteressado, no sentido de não buscar retorno, não buscar reciprocidade. É aquele amor sincero, em que a pessoa realmente se dedica e se importa com a outra. E trouxe também um personagem que sentia que é mais como uma paixão, um desejo, aquela coisa possessiva, do tipo, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Pois escolhe. E esses trechos que acabavam mostrando, assim, os pensamentos, os sentimentos, os diálogos que esse segundo personagem, desse segundo tipo de amor, trazia, me deixaram muito, assim, extremamente desconfortável. Me deixaram, assim, que havia momentos que subia um ódio, assim, um calor, um nervoso tão grande em mim quando eu tava lendo. Foi um negócio que me doeu, assim, de ver que a pessoa poderia escolher a dor daquela amada simplesmente pelo fato dela não corresponder ao seu amor. São trechos, assim, que mexem, assim, com o nosso íntimo, mexem com coisas que são sensíveis pra gente. E esses trechos me deixavam especialmente abalada, como vocês podem perceber aqui enquanto eu tô contando pra vocês. E daí, no final das contas, eu só sinto a necessidade de alertar vocês pra uma coisa, que esse livro não é uma história Disney. Eu só vou dar esse feedback final pra vocês. É uma história bonita, cheia de sensibilidade, mas não é uma história feliz. E eu acho que eu não posso passar daqui. Mas eu só preciso, sim, alertar vocês disso. Não entrem nesse livro achando que vocês vão encontrar uma história Disney, ok? Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!